Quantas vezes você já acessou a segunda página do Google? Ou melhor, quantas vezes você foi além dos primeiros resultados de uma pesquisa na internet? Estar no topo dos mecanismos de busca é muito importante. E uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é usar um conjunto de técnicas, chamado de SEO. Search Engine Optimization, ou simplesmente SEO, é o que define se o seu site vai ser visto ou esquecido. Essa otimização para motores de busca é como um manual de boas práticas para quem cria conteúdo na internet. O Google é um motor de busca, o YouTube é um motor de busca. Basicamente, tudo que você procura ali, alguma informação para sanar uma dúvida sua. Então, SEO é trabalhar para que você apareça nesses mecanismos e as pessoas te encontrem. Quando a gente faz esse trabalho de SEO, a gente busca tanto mostrar para o Google que o nosso conteúdo ele é atrativo, ele entrega o que o usuário está buscando, como também que a gente tem uma boa experiência, tanto velocidade de carregamento, por exemplo, é um site seguro. Então, uma vez que uma marca entrega aquilo que as pessoas estão buscando de uma forma que tem uma boa experiência online e que o conteúdo seja relevante realmente, ela é vista como uma autoridade dentro daquele segmento. Estar no topo das pesquisas do Google pode passar credibilidade para um site. Quando pesquisamos por algum produto, serviço ou até uma resposta para uma dúvida, existe uma tendência em acreditar que o primeiro resultado é aquele que vai resolver os nossos problemas. Porém, os motores de busca mostram dois tipos de conteúdos: aqueles chamados de orgânicos, por serem naturalmente boas respostas, e os anúncios, que são pagos. Quando você digita algo ali, por exemplo, no Google, você vê primeiro os anúncios, tem tagzinhas que avisam que são anúncios, e abaixo eles têm a parte orgânica. Então, assim, uma boa estratégia, na verdade, ela vai usar os dois canais, ela não vai usar um em vez do outro, ou entender que um é melhor que o outro. O trabalho de anúncios é um trabalho de curto prazo, né? Uma vez que você paga ali para aparecer nos primeiros lugares ali, especiais para anúncios, né? Já a estratégia de SEO é uma estratégia de médio e longo prazo, mas é uma estratégia perene, né? Então, uma vez que você foi ranqueado ali no Google, né, nos primeiros lugares, você fica lá por muito tempo. Tem que cuidar, né? Tem que continuar fazendo com que aquele seu conteúdo seja relevante. Entregar exatamente aquilo que o consumidor deseja, sem dificuldade, sempre foi um objetivo do jornalismo. Mas no mundo digital, as formas para alcançar a melhor experiência do usuário mudaram. Para o jornalismo, sempre houve até um certo preconceito, né? Que SEO não conversa com o jornalismo. Acabam achando que o SEO ele é bom para produto, né? Para venda de produto na internet. É, sem dúvida, mas eu acho que a grande diferença está aí. No jornalismo, a gente consegue aliar as técnicas de jornalismo em si, né, que são essa questão da apuração que eu falei, de ir a fundo na notícia, e quando você leva isso para o meio digital, você consegue, com as técnicas de SEO, facilitar o acesso do usuário à informação. Eu vejo a diferença, mas eu vejo também uma conexão muito grande, porque no final, seja onde você estiver trabalhando, seja rádio, seja TV, ou seja um portal de notícia, enfim, ele também tem o objetivo de entregar o que a pessoa tem interesse em saber, ou às vezes está buscando realmente. Então, assim, no final do dia, a lógica, ela não muda tanto. É você entender que você precisa entregar o que a pessoa está buscando de uma forma atrativa, de uma forma que tem uma experiência boa. It does all this in less than 1 second. Billions of times a day, every day. Mostly for things that are tougher to figure out than lasagna. Hoje o Google trabalha com inteligência artificial, hoje o Google lança mão de semântica, ele entende quando um texto é forçado, né, é feito para os robots, e ele entende quando o texto é focado no usuário. É importante que o jornalista que quer entregar um conteúdo mais otimizado e quer estar bem posicionado, ele desenvolva esse conhecimento. Então, ele pode aprender um pouco mais sobre como criar um título que fique mais otimizado para o Google e que fique mais fácil de você posicionar. Outra boa prática é você realmente entregar aquilo que a pessoa está buscando no começo. Então, eu já li conteúdos que, assim, por exemplo, o tema era o que é SEO, mas só foram me falar o que é SEO realmente lá embaixo. Então, assim, hoje em dia, na escrita para SEO, se você fizer isso, provavelmente a pessoa vai sair do seu site antes dela chegar no final e aí ela vai para outro site. Claro, existem conteúdos que vão ser possíveis de aplicar e conteúdos que não. No caso de uma notícia, assim, extremamente quente e que
o time é o mais importante, eu enxergo que realmente o portal, por exemplo, deveria publicar sem, mesmo que não esteja bem otimizado para SEO. Para hard news, eu costumo falar break news também, né? Eu costumo dizer que a otimização ajuda demais, né? Então, o que seria essa otimização? A gente pode muito bem aproveitar o timing, né? Timing é ouro, então a gente consegue publicar uma determinada matéria para aproveitar esse time e depois voltar, revisitar a matéria assim que publicada e aplicar as boas práticas. Porém, as boas práticas que compõem o SEO dependem de um esforço multidisciplinar. O profissional que trabalha nessa área precisa desenvolver outras habilidades, que vão além das técnicas de texto. Eu enxergo que o SEO está se tornando cada vez mais holístico, e quem consegue se desenvolver nessas habilidades, nas soft skills, então na comunicação, no relacionamento, além da parte técnica, claro que é super importante, consegue se destacar. Se ele é um consultor, ele precisa também conectar ali com os objetivos de negócio do cliente, porque nem sempre tudo que poderia ser feito dentro do SEO precisa de ser feito. Às vezes é uma empresa que ainda não tem um grande orçamento para o marketing, mas se ela fizer, por exemplo, os top 3 ali da lista de otimizações que poderiam ser feitas, ela já vai ter um impacto, em vez de a gente apenas recomendar e não entender, não ter essa visão de negócio. O futuro do SEO passa pela experiência do usuário, independente do formato. Os conteúdos precisam se adaptar aos mais variados tipos de pesquisa e consumidores. A ideia é diversificar as abordagens e personalizar a experiência. Hoje é muito interessante mesclar o tipo de conteúdo que vai ser consumido, porque as pessoas elas estão ali procurando formatos diferentes, né? Então, por que não colocar ali um texto com um podcast, caso a pessoa queira ouvir? Aquele usuário, aquele público-alvo daquele negócio, daquela empresa, ele está buscando consumir o conteúdo pelo celular ou ele está buscando consumir pelo computador? Ou às vezes ele está no YouTube. Tem gente que está querendo focar a estratégia ali no Google, ter um blog, mas o usuário dele é um público-alvo que consome muito o YouTube. Às vezes a gente se perde com novidade, até com novas plataformas e esquece de fazer o que importa, que é trazer o resultado que é mais relevante para o nosso usuário. Faz o básico bem feito, com consistência, que para mim é a tendência que nunca vai sair de moda.